outra pessoa começa a gravar. Kátia, quer me colocar aí como organizadora? Tá, iniciou já. Ok. Então, bom dia a todos e a todas, né? Quero aqui, em nome da equipe organizadora, agradecer a participação de todos e todas, né? Nesse evento, ou seja, Segundo Ensina, um evento aí científico organizado para ser um espaço de partilha de saberes e experiências, né? Voltados aí para o ensino da aprendizagem de ciência da natureza, né? Importante a gente ressaltar. E hoje nós temos aqui dois convidados, né? Desde já queremos agradecer por ter aceitado aí o nosso convite, que é a Flávia Martins e o Danley Preato Oliveira. A Flávia Martins, ela é licenciada em Física, né, pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente, mestranda em Ensino de Ciências da Natureza na UNIR, campus de Rolim de Moura, e realiza pesquisa em formação docente no município de Ariquemes, curso de licenciatura curta em Ciências. E é membro do grupo de estudo e pesquisa em História da Educação, Matemática na Amazônia. O Danley, né, de Oliveira, atualmente ele é professor de Matemática e Física da Escola Família Agrícola do Antônio Possamay, IFADAP, foi monitor em Matemática no programa Mais Educação da Escola Estadual José Rosales dos Santos, 2015, ministrou aula de reforço para os cursos tecnólogos da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, FACIMED, 2016, atuou como professor de Matemática e Física na Escola Família Agrícola para Ezequiel Ramin, a PFAC. Licenciado em Matemática pela Faculdade de Ciência e Biomédica de Cacoal e pós-graduado, lato sensu, em Matemática Financeira e Estatística pela Faculdade Futura do Votuporanga, São Paulo, e pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade de Pimenta Bueno, a FAP. E também é mestrando, né, em Educação Matemática pela UNIR. Então, mais uma vez, nós agradecemos por terem aceito esse convite, né, para estarmos aqui juntos, né, dando sequência nesse trabalho, é tão importante, né, para nós, com essas trocas de experiência. Então, a partir desse momento, a palavra é com vocês. Muito obrigado, Marcílio. Obrigado, Marcílio. Bom dia a todos. Cumprimento o Marcílio e o nome dos demais, né? Bom dia e obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. É com muita alegria de estar aqui hoje. O evento ensina. A professora Kátia nos contagiou, contando do primeiro ensina, que foi um sucesso, né? Foi presencial, e a gente ficou triste por não ter realizado no ano passado, mas é com muita alegria que estamos realizando nessa semana, de forma remota. Estamos aqui hoje. A gente já trouxe, no primeiro slide, a gente achou interessante, né, Danley, de ressaltar esse objetivo do Ensina, que é um evento científico organizado para ser um espaço de partilhar os saberes e experiências, voltado para o ensino e aprendizagem de ciência da natureza. Exatamente, né? Pode passar. E aí a gente vai abordar um pouquinho, né, da etnofísica, metodologias para o processo de formação discente, né, no ensino médio, experiências e saberes. A gente vai trazer um pouquinho o percurso, né, o que é ciência, o que é etnoconhecimento, o que é a etnofísica, né, e por fim a gente vai apresentar algumas pesquisas e ao final alguns vídeos relacionados às experiências e saberes nesses anos. Pode passar, Leandro. Aqui a gente gostaria de fazer algumas considerações, né, porque assim, a gente não somos capazes de afirmar que existe uma resposta definitiva, né, sobre o que é ensinar física, né, ou como deve proceder, até porque a física é uma ciência, né, e como toda ciência, ela não é estática, ela está em constante modelagem, né, com o passar dos anos sendo aprimorada. Então, por isso aqui a gente não pode afirmar, né, como que a gente vai ensinar as aulas de disciplinas de física, que apenas a gente vai fazer uma contribuição
para vocês aí, ouvintes. Isso. A gente entendemos que seja um estado orgânico, né, da lei, que está em construção, em desenvolvimento, né? Exato. Pode passar, Leandro. Então, pode falar. Aqui a gente tem, né, vamos comentar um pouquinho, duas imagens, né, o que é a ciência à sua esquerda e o Brasil, que está em diversas culturas, né. Nós temos como ciência, né, sendo aquele conhecimento que busca compreender as verdades ou leis naturais, né, para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral, né. Este, respaldado por métodos e técnicas, né, é analisado um fenômeno e transcrito na linguagem científica, levando em consideração métodos e técnicas, né, seguindo um raciocínio. Enquanto cultura, a gente tem como definição, né, a imagem aí que retrata a diversidade cultural no nosso Brasil, que constitui, buscando definir, né, essa palavra tão complexa, a gente partiremos da ramificação da antropologia, né, que define cultura sendo um conjunto de tradições, saberes, crenças, símbolos e costumes, né, de um determinado grupo social. E a etnociência, né, se posiciona como um caminho, né, alternativo a essa rigidez científica, sem, claro, menosprezar nenhuma das metodologias construídas pela ciência ocidental, mas utilizando delas como ferramenta para releituras que propiciem compreensão mais adequada e respeitosas em relação entre a humanidade e a natureza, né? Ou seja, a ciência do outro que a gente conhece, né? E aí vem esse conceito de etnociência. Flávia, caso queira fazer uma ponderação. Sim, é que ao longo da existência do ser humano, ele vem buscando responder às indagações, né? O que é o Sol? A que distância que o Sol está da Terra, né? Então, são perguntas de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, nessa busca por resposta, foi mapeando, compreendendo os fenômenos naturais e começou a nomear sistemas como religiões, arte e a ciência, e formando assim um conjunto de conhecimento e construindo assim um modelo particular e racional que a gente que temos hoje na sociedade. E a gente fala particular porque o que a gente vê aqui em Rondônia é diferente do que a gente vê no Rio Grande do Sul, né? O conhecimento, a forma de trabalhar também na agricultura, no campo, então, nos afazeres. Então, por isso que a gente fala que é racional e particular também. É isso. Pode passar, Leandro. Aqui a gente traz essa consideração, esse entendimento do que vem a ser a física. A física, gente, ela vem para explicar esses conceitos, esses fenômenos da natureza. E ela ela pertence a uma área da ciência e ela tem suas sub-áreas de atuação, que é eletricidade, óptica, a física quântica. E aqui a gente traz essa citação de Gaspar, que é muito importante de ressaltar, que é a respeito que a física ela não vem com o intuito de explicar tudo, né? Que é uma das coisas também que muitas pessoas acreditam que seja, a física é para explicar todos os fenômenos da natureza. Não, não é para explicar tudo. A física ela vem simplesmente para descrever esses fenômenos. Por que chove? Por que cai raios, né? O que acontece? Por que tem trovão logo em seguida que caiu um raio? Então, por que o sol nasce e se põe, né? Então, ela vem para descrever e prever esses fenômenos da natureza.
Exatamente, né? É uma ciência voltada ao estudo dos fenômenos naturais, né? Ela sempre está a essa margem, né? Baseando-se em teorias e por meio de observação e experimentações para se chegar nos resultados que temos hoje. Pode passar, Leandro. Aqui nós temos a etnofísica, né? Trouxemos uma citação de Souza, em 2003, que ele pondera, né? Um olhar etnofísico significa considerar ontologicamente o modo de ver, de interpretar, de compreender, de explicar, de compartilhar, de trabalhar, de lidar, de sentir os fenômenos da natureza. Souza e Silveira, em 2015, né, faz essa ponderação aludando que o saber da etnofísica é um tipo de saber que existe à margem do saber, considerado científico pelas escolas e universidades, né? Contudo, está mais presente no nosso dia a dia que imaginamos. De modo etimológico, né, nós temos como a etnofísica são fazeres e saberes que comunidades socioculturais necessitam, né, compreender para controlar e manusear os princípios da física, na qual estão submetidas diariamente, né? Onde tais saberes não são estáticos, né? Mais uma vez eu pondero isso. Pelo contrário, esses estão em constante aprimoração, né? Porque esses saberes daquelas comunidades mais antigas, eles vão passando por geração em geração e vai sendo aprimorado, né? Por isso que a gente fala que ele está em constante aprimoração. Ele não é algo pronto e acabado, né? Ele sempre vai sendo aprimorado de geração em geração. E isso vai ficar mais explícito em uma citação de um trabalho que a gente trouxe. Mais para frente. Interessante que é como também na ciência, né? A ciência também não é estática, também ela não é parada, ela também está em constante processo de construção, de transformação. Pode passar, Leandro. Então, aqui a gente traz essa definição e compreensão da etnofísica. A gente traz também essa citação de Souza e Silveira, que a etnofísica ela está mais perto de nós do que pensamos. E aqui ele traz como exemplo mestres como motorista, mecânico, artesãos, pescadores, cozinheiros, são pessoas que estão trabalhadores, que são apenas alguns exemplos de muitos mestres de ofício que podemos encontrar em nossas vidas cotidianas. Então, aqui a gente trouxe, né, Danley, quisemos essa citação justamente para isso, para mostrar que não precisa ser especificamente uma região só, né? Falar que a etnofísica está ligada a uma região. Não, a etnofísica também está ligada a pessoas que estão têm ofícios, que estão trabalhadores, como motorista, mecânicos. Isso está presente em diversas, né, categorias. Diversas áreas de atuação. Isso. Por exemplo, né, o motorista, né, como nós estávamos comentando ultimamente, né, ele, quando ele está num percurso, os caminhoneiros, né, quando ele está perto para vencer esse prazo de entrega, ele acelera um pouquinho, né? Mas como que ele chega a essa conclusão? Se eu acelerar, eu vou chegar mais rápido, né? E aí isso é abordado em cinemática lá no primeiro ano do ensino médio, né? O velocidade média, que velocidade média é igual que a sua variação de espaço dividido pela sua variação de tempo. Sendo que muitos caminhoneiros nem têm esse conhecimento, mas eles sabem que vai acontecer. Então, por isso que os conhecimentos estão presentes no nosso cotidiano, porque as pessoas vão aprendendo de acordo com suas necessidades do dia a dia, né? E a etnociência vem para explicar esses processos. Sim. É importante a gente ressaltar isso, os artesãos também, com a fabricação de vasos com barro, né? Não tem, assim, a propriedade em si não entendem a propriedade do barro, mas trabalham com ele e a propriedade da cerâmica, né? E trabalham de uma forma assim com tanta destreza, né? Que chega a ser até impressionante o jeito como trabalham. É isso. Pode passar, Leandro. Aqui nesse slide a gente traz um pouco que a gente encontrou como representações legais
na legislação brasileira. A gente traz a LDB, os PCNs e a BNCC, sobre o etnoconhecimento. Isso, né? Esse etnoconhecimento, por mais que essas legislações não traz de forma específica a palavra etnoconhecimento, né, a terminologia, a gente sabe que está de modo subjetivo entrelaçado nessas bases legais. E aí começa em 93, 94, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93, 94 de 1996, que ela já explana no seu primeiro artigo, né, que nos traz a educação, abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, na manifestação cultural. Né? Então, a nossa lei federal ela já leva em consideração essas manifestações culturais, né, que os etnoconhecimentos vêm a estudar. E mais adiante, em 2000, né, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, também traz essa menção. Né? E aí a última atualização da nossa legislação da educação, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela também traz essa ponderação, né, de contextualizar o social, cultural, ambiental e histórica desses conhecimentos. Né? Ou seja, desde 1996 já tem uma preocupação, né, que deve ser considerado esses etnoconhecimentos dentro da sala de aula, né? Levar em consideração aonde que essa escola está alocada, saber qual que é o público-alvo dessa escola. Né? Então, por isso que é importante os PPP, né? Projeto Político Pedagógico, que toda escola faz no início do ano, convidar a comunidade externa para o quê? Para eles montar esse projeto juntos, né? Saber qual que é o seu público-alvo para poder desenvolver o ensino mais apropriado possível para atender aquela comunidade. Isso. É interessante a gente ressaltar aqui que a gente não encontrou, né, Dalê, a palavra etnoconhecimento ou etnofísica propriamente dita nos documentos, mas a gente encontra essa preocupação com a contextualização do conhecimento formal com essa vida cotidiana do educando. É importante a gente estar ressaltando isso com os documentos legais na legislação. Muito obrigada. Pode passar, Leandro. Aqui a gente tem nós trazemos, né, as concepções, né, por trás do processo de ensino-aprendizagem da física, né, e pontuamos, né, que esses conceitos teóricos, didáticos, né, com a realidade social do aluno, né, a gente tem que ter esse contexto, né, se torna importante frisar também que muitos materiais pedagógicos e livros didáticos expõem exemplificações relacionadas aos fenômenos físicos, com uma linguagem um tanto escassa, né, do meio estudantil do ensino médio. Né? E tal concepção pode ser revertida por nós professores, desde que haja, né, a presença de um professor atento, né, às questões cotidianas do aluno, levando em consideração a realidade sociocultural do mesmo, né, e assim mesclar tais fatos com os conceitos trazidos nos livros didáticos. Né? E Ambrósio nos pondera, né, em 2002 que o fato é que ao se é mestre em sua totalidade e se fala de tudo, ou se é meramente repetidor de teorias feitas e congeladas como num CD-ROM. Né? Veja nossa responsabilidade indo muito além da competência disciplinar. Então, mais uma vez aqui, o Ambrósio já faz essa ressalva, né, que a gente tem que se preocupar qual que é o nosso público-alvo, sair um pouco dessas teorias congeladas e sim contextualizar ela para dentro da sala de aula. E aí a gente vai trazer algumas atividades mais por fim para contextualizar como que a gente faz esse processo. Isso, só falar um pouquinho aqui também, apesar de estar bem explicado, David Ausubel também fala sobre a aprendizagem significativa e ele ressalta aí sobre esses pressupores, né, esse conhecimento que o aluno já traz consigo e que é importante o professor valorizar isso na hora de estar trazendo, passando o conteúdo em sala de aula, né, apresentando o conteúdo, e que para fugir desse ensino mecanizado, né, o ensino da física maçante, o ensino não precisa ser desse jeito, né, não precisa ser apresentado de forma
mecanizada de decoração de fórmulas. Não, a gente não precisa disso para o ensino. Pode passar, Leandro. Aqui a gente trouxe, né, uma pesquisa, né, acerca desses etnoconhecimento, em específico etnofísica, né, em uma farinheira. O título dessa pesquisa é Etnofísica dos mecanismos de alavancas utilizados pelos agricultores de uma produção de farinha de mandioca, em Senador de José Porfírio, né, no estado do Pará. O autor é Pereira, né, os coautores Rocha e Formigosa. A área dos conhecimentos, né, são a etnociência, etnoconhecimentos e o ensino de física. O periódico que está publicado essa pesquisa é a revista Insignare, né, Scientia, RIS. No ano da publicação foi 2020, porém a pesquisa se realizou no ano de 2018. E aqui a gente vai trazer os resultados dessa pesquisa para explanar para vocês, ouvintes. Pode passar, Leandro. Bem, os resultados que Pereira encontrou fazendo essa pesquisa foi que existem vários conceitos de alavanca, vários processos de alavanca nesse desenvolvimento de farinha, né? Desde quando você vai colher a farinha até a sua produção, né? E aí ele fala que nos resultados encontrados de modo específico, né, esses mecanismos de alavanca utilizados pelos agricultores na produção de farinha de mandioca são diversos e presentes em vários instrumentos e equipamentos do dia a dia desses agricultores, né? Pode passar, Leandro, caso quiser. Então, aqui a gente traz esse relato, né, da lei. Isso, que aqui também é deixar bem claro, conforme a gente poderemos, né, que esses etnoconhecimentos não é algo estático, ele é aprimorado em geração em geração. Aqui ele trouxe o relato de um agricultor, né, da família 1. Esse relato fala que o pai tinha feito uma prensa, né, porém o filho não gostava muito dessa prensa, né, porque tinha muitos pedaços bem grandão de madeiras intercalços para prensar ali e afirmar aquela prensa, aquela alavanca. E aí o filho, quando foi crescendo, ele foi aprimorando quando ele fez a sua primeira alavanca, né? E até chegar de forma apropriada, né? Foi ficando melhor e modernizado. Aí eu ponho o ressalto nessa citação, já as outras que eu comecei a fazer, peguei base, comecei a medir as peças, tirando o nível da terra e foi ficando melhor e modernizado. Ressalta que esses sujeitos da pesquisa jamais entraram numa sala de aula, né? Esse processo de conhecimento foi moldado de acordo com as necessidades dos dias a dia dessas famílias, né? Desses agricultores, que eles precisavam, né? Então eles foram modelando esses conhecimentos de acordo com a sua necessidade do dia a dia. Isso. Pode passar, Leandro. Aqui a gente traz um pouquinho de conceitos de alavanca, né? Ponto de apoio, força potente e força resistente. Porque, assim, esse trabalho, ele trabalha esses 3 fatores de alavanca, né? Alavanca interfixa, interresistente e interpotente, né? O que é uma alavanca interfixa? A alavanca interfixa, eu tenho minha força potente entre numa extremidade, minha força resistente na outra e meu ponto de apoio no meio, né? Isso daqui é bastante parecido quando a gente pulava tauba, né? Eu tenho um ponto de apoio ali, uma força resistente de um lado e uma força potente do outro, né? Para locomover ali. Hoje em dia, com o passar dos anos, essas tecnologias, esse pular tauba, né, que a gente era tão presente no nosso dia a dia, foi se perdendo, uma pena, né? Já as alavancas interresistentes, eu tenho a força resistente aplicada entre o meu ponto de apoio e a minha força potente, tá? Enquanto a interpotente, eu tenho a minha força potente centralizada e nas suas extremidades eu tenho o meu ponto de apoio e a minha força resistente. Esses conceitos de alavanca é interessante que é tão assim dominado, né, na área de construção. O pedreiro aqui em casa dando assim, um show em mim, me ensinando como pegar na carriola para carregar a terra. Você pega assim, na hora de descer a terra da carriola, né? E me recordando também
pular tauba, ó, Flávia, quando era criança, né? Por ser mais cheinha, mais gordinha, né? E as coleguinhas mais magrinhas, então coloca mais tauba para as colegas que é mais magrinha. Então, são domínios, gente, de conhecimento que a pessoa não precisou de ter conhecimento formal da educação para poder manuseá-lo na prática. São conhecimentos que vêm passando de geração em geração, vem sendo aprimorado, né, constantemente. Pode passar, Leandro. E é importante que a gente esteja trazendo esses conhecimentos para dentro da sala de aula como instrumento de aprendizagem, né, da lei. Isso. Lá o município, né, onde foi executada essa pesquisa, é um município pequeno, né, de sua maioria de agricultores. Aqui no estado de Rondônia, nós também somos um estado do interior e nós temos vários alunos no interior. Então, por isso é importante, né, para não cansar aquele aluno dentro da sala de aula, trazer um pouquinho do contexto, né, do dia a dia de alguns alunos para dentro da sala de aula. Né? Eu acredito que isso consiga instigar o aluno e desafiá-lo em conhecer um novo. Né? Senão fica aquela coisa, como a Flávia falou, macete, fica cansativo. Aqui ele traz, né, a primeira alavanca verificada nessa pesquisa. Né? Exibimos o rodo como exemplo de alavanca interfixa. Né? Por que interfixa? Eu tenho ponto de apoio, né, ali no meio, centralizado, e eu tenho uma força potente, né, que é o meu rodo ali, que ele vai executar para mexer a farinha, e eu aplico uma força resistente com o braço. Né? Por isso que é interfixa nesse processo de mexer a farinheira ali na secagem do forno. Tá bom? Isso. Pode passar, Leandro. Aqui é o carrinho, né, que os agricultores levam a farinheira, né, os sacos de farinhas para se locomover, e também a massa, né, da farinha, porque essa massa são ensacadas e levadas para a prensa, para onde que é escorrido, né, o polvilho ali, e eles só ficam com a farinha. Né? O carrinho de mão se classifica sendo uma alavanca interresistente também. Né? Ele tem o ponto de apoio, a sua força resistente ali, que são os pesos, né, essa força resistente, e uma força potente, né, que o agricultor faz para levantar essa carriola e tá tendo reforço. Tá ok? Então, essa foi a segunda alavanca verificada nessa comunidade de agricultores. Quer fazer alguma ponderação, Flávio? Não, pode passar. E aqui a gente tem a alavanca, né, bem rústica, que os agricultores fazem, né, e aí foi aprimorando com o passar dos tempos, conforme o filho do agricultor, né. Aí nós temos, né, uma alavanca, né, interresistente, né, eu tenho uma força potente ali na extremidade onde está essas cordas, né, o agricultor, ele pressiona para baixo, ou seja, ele vai aplicar uma força potente ali. Eu tenho uma força resistente, né, que vai ser para prensar aquela massa da farinha, para extrair, né, tirar essa água, né, e deixar ela mais seca, né, extrair essa água, esse caldo do polvilho. E ali, que é o meu ponto de apoio que o filho do agricultor reclamava, que tinha vários intercalços, uns ficavam caindo, outros não, né, é o meu ponto de apoio, é onde que o meu final da alavanca fica apoiado ali, recebendo essas forças. Interessante que o conceito de alavanca está presente nos 3 momentos, né? No carregar do saco de massa da mandioca, no prensar, no mexer a farinha, no torrar a farinha, e eles trabalham com uma propriedade, né? Com um domínio tão grande e sem passar, não precisou de fazer cálculo, não precisou de sentar lá no banco, não precisou de estudar, digamos, sem passar pelo todo aquele processo de educação e tal. Isso que é importante, eu vejo assim, como importante para a gente estar ressaltando e trazendo para quando a gente, como professores, né, como prioridade na hora de fazer o plano de aula, de pensar nos nossos alunos quando a gente vai na hora do ensino. Exatamente, né? Aí a gente tem essa alavanca, né? Como que eles chegaram, como eles descobriram que ao aplicar uma força
né, contrária ao meu ponto de apoio, eu vou aplicar uma força menor, né? Quanto mais distante desse ponto de apoio, eu pressiono uma força potente de menor intensidade, né? A gente também trabalha momento de torque, né? Que temos aí como exemplo, né? As portas, que vocês verem que a maçaneta, ela é a contrária à drobadiça. Né, a drobadiça fica no outro canto da porta. Mas se você colocar essa maçaneta próxima à drobadiça, você vai ter que aplicar uma força gigantesca para abrir ou fechar a porta. Então, por isso que você tem que aplicar, colocar essa maçaneta ao contrário dessa drobadiça, né, para aplicar forças contrárias ali. Pode passar, Leandro. Eu acho que tem um vídeo. Isso. Leandro, eu vou apresentar agora, tá? Esse vídeo. A Flávia vai passar um vídeo como que funciona, né, essas prensas rústicas lá do Pará, que é confeccionada pelos esses agricultores. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Sim, Flávia, Sim. falta só aumentar, deixar a tela cheia. Tela cheia? O vídeo não tem áudio, tá, gente? Aí você viu, né, ele organizando ali para aplicar força potente, né, nessa extremidade dessa madeira. Um fato interessante também, né, é a madeira que eles selecionam ser flexível. Eles já têm esses conhecimentos, né, como que essa madeira vai ser flexível. Né, eles selecionam essa madeira flexível para poder fazer essa flexão. E aí ele arrumando, né, os cabos de aço. Olha a engenhoca. Fantástico. E a alavanca novamente para ele poder girar o moinho, né? Aplicando uma força menor que ele ia aplicar caso ele fosse direto lá daquela extremidade. Lá é o intercálcio, né? Que tem bastante. Mais uma alavanca para girar o moinho. E ali tem as farinhas, né, compostas naquelas tábuas, né, onde que é pressionada essa força resistente para extrair aquele caldo, né, daquela massa, e logo em diante, em seguida, né, isso aí é levado pelo carrinho de mão também para os fornos, onde que é mexido aquela farinha ali para secagem, né, onde que aplica também um outro processo de alavanca. Ali a água escorrendo, né, o polvilho. Olha como que flexiona, né, a madeira. Ele já tinha esse conhecimento, né, da madeira ser mais flexível. Qual madeira eu vou selecionar? Também não ia adiantar ele selecionar uma madeira muito rústica, né, muito seca, que não iria arrebentar. Mas eles já conhecem, né, tem esses conhecimentos prévios sem nunca ter entrado numa sala de aula. Ou seja, esses conhecimentos foram adaptados de geração em geração, nem sempre aprimorado, de acordo com as suas necessidades do dia a dia. Prontinho. Pode voltar, Leandro. Muito bacana, né? Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? A gente não avisou no começo, mas durante a apresentação, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. E aqui a gente traz, né, algumas potencialidades, né, da etnofísica e uma cozinha, né? Todo mundo fica diariamente numa cozinha, né? Tem que passar um dia ali na sua cozinha, né, constantemente. As que a gente traz, né, é o preparo de arroz, que é constituído pela hidrostática. Temos o conceito de densidade, né, que é a massa dividida pelo seu volume, a termologia, mudanças de estado, propagação de calor,
né, o cozimento de alguns legumes, né, na panela de pressão hidrostática tem a densidade, o input, né, nesses cozimentos. Na termologia eu tenho a propagação de calor, mudança de estado e temperatura, enquanto nesse copo de água a gente não trouxe, né, senão ia ficar um pouquinho extensa a nossa apresentação, então a gente só vai trabalhar esse preparo do arroz e cozimento de legumes. Pode passar, Leandro. Né? Aí eu fiz algumas perguntas, né? A gente fizemos algumas perguntas para alguns colaboradores, né? As seguintes perguntas: por que a espessura das panelas interfere no preparo de alimentos, né? Sim. Por que a água não se mistura com óleo, que pode ser observado, sendo que esses alunos, esses colaboradores não tiveram ainda esses conhecimentos físicos. Aí a gente tem as imagens, né, da panela com a água e o óleo, que não se mistura, né? O óleo fica ali flutuando, né? Corpos menos densos tendem a flutuar e corpos mais densos tendem a afundar, né? Até porque a densidade é a razão entre a sua massa e o seu volume. E ali a gente tem à sua direita, né, o contexto de termologia, né? Como que é feito esse cozimento ali. É interessante, eu queimei um arroz, né, a panela fina aqui em casa, né? E a minha mãe falou assim, não, você tem que pegar e pôr uma tampa embaixo dessa panela, porque essa panela é fina, tem que pôr uma tampa, né? Então, são conceitos, são coisas assim que... Por quê, né? Por que pôr essa tampa? Porque ao pôr uma tampa embaixo dessa outra panela que é fina, vai fazer com que demore um pouco mais que essa propagação do calor chegue até essa panela. Isso é importante para que o arroz não queime, demore um pouco, que essa propagação do calor vai levar um tempo a mais para chegar até a panela, consequentemente vai levar também vai levar aumentar o tempo do cozimento do arroz. Exatamente. Eu aprendi isso na prática. Né? O processo de condução. O processo de condução. Troca de calor. Pode passar, Leandro. Aí é que a gente tem algumas respostas, né? Por que a espessura das panelas interfere no preparo de alimentos? Aí o colaborador 1 respondeu, porque pode queimar mais rápido, né? Ele já tem esse conhecimento, né? Se eu pego a panela mais fina, eu vou queimar o arroz, até porque ele requer um tempo para o seu cozimento. Né? E se você aumenta a temperatura, a água ela vai entrar em evaporação mais rápido, né? Ela atinge 100 graus Celsius muito mais rápido e não cozinha de fato os seus alimentos, né? E aí a segunda, né? Porque a água não se mistura no óleo, que pode ser observado, né? O colaborador 2 é uma pessoa com mais idade, né? Está há 11 anos na cozinha e trabalhando em cozinha. E aí ela comenta, devido à solução, composição, eu acho. Ou seja, ele já tem esse conhecimento prévio, né? Substâncias diferentes, né, da sua solução, composição, não se misturam, né? Esse processo de densidade. O óleo tem a densidade do óleo, né? Ele é mais denso, em torno de 0,7. A da água já é 1, ou seja, são substâncias diferentes. Isso. Então, por mais que ele não tenha um conhecimento formal, mas ele já prevê, né? Ele entende que são diferentes, que são composições diferentes. Exatamente, né? O processo de observação, né? Com o passar dos anos, eles observam e notam essa especificidade, né? Ou seja, eles vão aprimorando de acordo com as suas necessidades, sabendo que a panela mais grossa eu consigo cozinhar um arroz, né? Com mais propriedade. O óleo e a água não se misturam porque eles já ponderam, né? Que são essas diferentes, né? Já vem esse conhecimento prévio, é algo fantástico. Por isso que vem a etnociência para tentar responder esses conceitos, né? À margem desses conhecimentos científicos. Pode passar, Leandro. E aí é que a gente traz, né, o processo de cozimento em uma panela de pressão, né, explica o cozimento que acontece quando utilizamos a panela de pressão e uma panela convencional. E a segunda pergunta, por que
alguns alimentos afundam na água, conforme a gente observa, com a batata na imagem abaixo, né? E aí a gente colocou a imagem aí, né? A panela aberta, sem legumes nenhum, mas ela está com água. Ali centralizada a gente tem, né, a panela aberta já com os legumes inseridos, e à sua direita, né, a terceira imagem, já tem a panela em processo de cozimento. E aí as respostas, né, também nos chamaram a atenção. O colaborador 1, na primeira pergunta, né, para explicar o cozimento, o que acontece, né, da panela de pressão, vai cozinhar mais rápido a panela de pressão, porque o vapor fica dentro dela. Já o segundo colaborador, devido ao vapor, onde ele fica preso. Então, note, os dois colaboradores ponderam a questão do vapor. E realmente, levando esse fato para dentro do conhecimento científico, é um fato que você altera a atmosfera interna da panela de pressão. E uma vez que você altera essa atmosfera ali dentro dessa panela de pressão, você eleva o ponto de evaporação da água, né? Ela vai evaporar numa temperatura muito superior, né? Aqui, como a gente estamos fora, né, aqui no nosso dia a dia, no ambiente a céu aberto, a gente tem uma pressão atmosférica em torno de 1 atm, né? Quando a gente coloca um alimento dentro da panela de pressão, a atmosfera é outra, né? Esse vapor vai modificar essa pressão interna, né? Variando essa pressão, você atinge uma pressão ali dentro da panela de pressão de 1,4, suficiente para elevar essa temperatura para 125 graus Celsius, ou seja, você já ganha 25 graus Celsius para o processo de evaporação da água, né? Ou seja, uma temperatura maior, né, sendo o ponto de evaporação da água, né, que ela entra em ebulição um pouquinho mais tarde, mas é o suficiente para você cozinhar os alimentos mais rápido. Porque na panela convencional, ela atinge 100 graus Celsius e já começa a evaporar, né? Ou seja, a partir de 100 graus Celsius, ela já vai começar a evaporar, secar a panela. Né? Na panela de pressão, você já atinge uma temperatura superior de acordo com essa variação interna, né? E os dois colaboradores que chamam a atenção, né, falaram desse fato de vapor, realmente, né, esse vapor vai modificar, que fica preso ali dentro da panela de pressão, vai modificar o meio que esse legume está inserido, né. Na segunda pergunta, né, por que alguns alimentos afundam na água, conforme a gente observa com a batata na imagem acima, o colaborador 1 foi enfático, né, eu acho que se o alimento for um pouco leve, né, ele vai boiar, e se for pesado, ele vai afundar, né. Realmente faz sentido que se a gente levar em consideração que a fórmula da densidade, eu tenho a razão de massa dividido pelo seu volume, né, a razão de massa dividido pelo seu volume, a massa, né, que é o peso, conforme eles falaram aí, né, que é mais pesado, mas a gente sabe, se levar para o conhecimento científico, a força-peso é dada em Newton, mas vamos levar em consideração que eles ainda não tiveram esse conhecimento, né, mas vamos apoiar que é massa. A massa interfere, né? Se você tem uma determinada massa dividido por um determinado volume, você vai ter uma densidade X, né? Caso você mudar essa massa em um determinado volume, você vai ter densidade Y, né? Ela varia de acordo com isso aí, né? E a resposta do colaborador 1 não está errada, né? A gente não pode chegar para o aluno e falar, isso aqui está errado, não é assim, né? A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Nossos alunos, dentro da sala de aula, eles não chegam com uma tábua rasa. Ele já tem um conhecimento prévio, né, que deve ser considerado. Dependendo da fala que o professor fala para esse aluno, você pode bloquear, né, ele pode ter muita dificuldade em desenvolver aquilo, porque ele fica inseguro no decorrer do ano. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente leciona dentro de uma sala de aula. É verdade. Adorei. Eu queria ter tido você como meu professor de física e de química no ensino médio. Aqui eu vou falar um pouco, e Vander também, sobre a válvula termostática, para a gente poder explicar sobre o conceito da primeira lei da termodinâmica. Essa válvula termostática, ela está localizada no cabeçote do motor do veículo, do automóvel, e especificamente de carros pequenos, digamos assim, de motor 1.4.
Esse aqui é do site MT Thompson. Aqui é uma válvula, exemplificando o desenho de uma válvula fechada. Aqui o motor ainda está funcionando, aquecendo ainda, não chegou a 90 graus, a água está fluindo naturalmente ainda no cabeçote. O intuito da válvula é fazer com que mantenha a temperatura específica de funcionamento do motor. Aqui, esse campo laranjado é a cera expansiva, e esse em volta é um pino de aço inox. Quando aquecida acima de 90 graus, essa cera ela vai se expandindo, haja uma variação de energia interna, fazendo com que esse pino seja deslocado, fazendo com que abra essa válvula. E toda essa água que já estava com mais de 90 graus, 95 graus, ela vai para o radiador, sendo resfriada e voltada novamente para o bloco do motor, cabeçote do motor. Pode passar, Leandro. Aqui, essa aqui foi o... Não é possível. Vou parar aqui essa apresentação, vou reproduzir o vídeo. Esse aqui foi de quando eu fiz esse experimento durante a graduação também. Esse aqui é o corpo de válvula completo. Aqui notem que esse aqui é o corpo de válvula já aberto, após os 95 graus. Eu vou abrir aqui agora o vídeo. Aqui é um aquecedor elétrico, a válvula, 10 minutos. Flávia, eu não sei se para todo mundo está uma tela branca, para mim está uma tela branca. Uma tela branca? Aham. Tenta, Que tá bem. tenta compartilhar uma guia, Flávia. Tá, então vou parar aqui a apresentação, deixa eu apresentar uma tela inteira, então. Agora deu. Viu? É muito rápido. Tipo assim. Peraí, gente. Opa. Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje fazendo um experimento de imantar a chave de fenda. E foi outro... Os ao vivo estava correndo isso. Desculpa, gente. Eita. Isso aqui. É que eu fiz a edição dele e ficou bem rápido. Aqui. O aquecedor elétrico, a válvula ainda fechada, agora ela já está aberta, já em 10 minutos, ela está aberta. Eu editei bastante o vídeo. Essa é uma prática feita na oficina. Deixa eu parar aqui a apresentação. Por que a gente trouxe essa prática? Para poder explicar sobre o conceito da primeira lei da termodinâmica. Porque é uma prática que os mecânicos fazem na oficina para saber se a válvula está funcionando, se ela não está travando. Porque se ela estiver travando, ela vai fazer com que o carro entre em um processo de fundir o motor, que é quando aquece demais ao ponto de queimar a junta do cabeçote com o bloco. Eles fazem esse teste quando o carro começa a apresentar várias sequências de aquecimento.
geralmente o cliente chega falando, meu carro está aquecendo demais. Isso era feito antes da confecção, da criação das válvulas elétricas. Que tinha, agora elas têm a válvula que tem um sensor elétrico para poder a ativação dela. Então, são práticas que os mecânicos eles iam desenvolvendo para poder para manusear o serviço, para poder trabalhar, sem propriedade, sem conhecimento científico, apenas para poder para agilizar, né, para entender o que está acontecendo, para poder fazer o diagnóstico no veículo. Então, eram práticas desenvolvidas na oficina. Sempre práticas visando práticas de baixo custo. Pode falar, Fernanda. Desculpa a ignorância, que eu não peguei direitinho aí. Qual é o objetivo de esquentar a água com a válvula lá dentro? Para verificar se a válvula ela está travando, se é a válvula que está apresentando o defeito de aquecer o veículo, o motor. Mas aí, como que ele verifica? Vai borbulhar em volta da válvula? Não. Como Boa pergunta, Fernanda. É que através desse teste que o mecânico faz, ele vai verificar se ela tá abrindo ou não, se esse pino de inox está sendo expandido ou não. Se ele estiver sendo expandido, então não é a válvula que está ocasionando o aquecimento no veículo. Numa determinada temperatura, né, Flávia? Tem umas temperaturas... se ela está abrindo a 90 graus. Eu falo 90 graus, mas é bom deixar especificado que eles geralmente não têm termômetro na oficina. Oficinas, antigamente, elas não tinham poucos recursos de ferramentas, né? Então, era bem complicado. Então, eles simplesmente aqueciam essa válvula e verificavam se ela abriu, então não é a válvula que está ocasionando o aquecimento no motor. Então, é outro problema. Então, já vão partir para outro... era o processo de diagnóstico para verificar. E eu acredito que eles utilizavam a água, né, Flávia? Porque a água, ela evapora a 100 graus Celsius, né? Próximo a essa temperatura de 90 graus. Olha que eles já tinham esse conhecimento do líquido, né, do fluido que eles iam utilizar para experimentar esse processo. Interessante que se a válvula abrisse, então, o problema não é na válvula. E se a válvula travasse, então a gente tem que substituir essa válvula. A válvula travou, a válvula não abriu. É uma coisa simples que eles fazem e que a gente pode estar trazendo essa pequena prática para a sala de aula, né, também, para poder explicar o conceito de primeira lei da termodinâmica, que ali, quando há essa variação de energia interna, vai haver um trabalho, né? Pode até passar aqui, Leandro, o próximo slide também, para a gente explicar um pouquinho. Esse é um exemplo da válvula, que é um diagnóstico que faz para poder verificar se está com defeito essa válvula. Se ela abrir, quer dizer que o veículo não está o motivo do aquecimento não é ela, então é outro motivo do aquecimento no veículo. E se ela continuar travada, então tem que ser substituída. Mas muitas vezes o travamento dela é por motivos de que a cera dela, a mola dela também esteja gasta também, por isso que ela também não abra. Aqui a gente traz a citação de Máximo Alvarenga. Conseguiu entender, Fernanda? Sim, entendi. Obrigada. Aqui a gente traz essa citação do Máximo Alvarenga para poder explicar esse conceito da primeira lei da termodinâmica, que é essa variação
de energia interna, ela é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo sistema. Então, quando há essa variação de energia interna de um sistema, ele vai resultar num trabalho, e esse vai ser tanto um sinal positivo, ou o sinal vai ser, se o sistema ele recebe um valor de calor, o sinal ele vai permanecer positivo. Porém, se ao ceder, o sinal vai ser negativo para o trabalho. Aqui a gente tem essa pequena expressão matemática, que é a variação da energia interna. Ela vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho, né? Então, aquele exemplo da válvula, a gente pode estar tanto utilizando para poder explicar dilatação volumétrica, porque a cera expansiva, quando há aquele aquecimento da água, ela vai estar expandindo o seu volume, fazendo com que há essa dilatação do pino, fazendo com que abra aquele corpo de válvula e a água possa fluir. É interessante que, através de um pequeno ação que eles fazem de diagnóstico ali, para verificar um possível defeito, a gente pode explanar várias ações para poder explicar conceitos da termodinâmica na sala de aula. Quer também falar alguma coisa, Danley? Não. Pode passar. Só falar aqui também, essa citação de Nicolau e Toledo, que descreve que a primeira lei da termodinâmica, ela também não é só destinada a um sistema gasoso, porque quando a gente vai pegar os livros do ensino médio, ela está sempre sendo trabalhada com o sistema gasoso, e fica difícil, né, Dalei, a gente está levando isso para o aluno, porque geralmente a gente trabalha complicado de levar para o aluno isso, sendo que acaba se tornando abstrato para ele, né? Ele não tem como a gente manusear isso para o aluno. Então, o Nicolau e Toledo, ele explica que a primeira lei da termodinâmica, ela não se aplica somente a um sistema gasoso, mas também a toda e qualquer ação que gera trocas de energia. Então, através de uma pequena ação, um pequeno experimento, uma pequena ação de verificação, né, de funcionamento, a gente pode explanar vários conceitos físicos da termodinâmica ali, nessa troca de calor, de energia. Pode passar, Leandro. Aqui a gente traz também uma outra ação de magnetizar a chave na oficina. Foi épico. Essa foi. Primeiramente, né, a gente vou mostrar aqui para vocês essa pequena bobina. Essa aqui deu certo. Isso eu fiz quando eu trabalhava na oficina, mas um amigo mecânico também, um parafuso, na hora de apertar o bloco do motor, ele caiu dentro. E aí a gente ficou na situação, como que vai pegar agora? Então, a gente foi lá rapidinho, numa bateria que estava solta, e enrolamos, fizendo uma bobina em volta da chave, colocamos no polo negativo e positivo da bateria, e imantamos a chave. Naquele momento, eu confesso que eu também não tinha esse domínio, essa propriedade, eu também não sabia o que estava acontecendo ali, mas como ele também não sabia, então, só depois, durante a graduação, que eu fui entender o porquê que aquele processo acontece. Trata-se de um eletroímã.
que é um dispositivo, quando a gente enrola aquelas bobinas, a bobina ali, aquelas espias em volta da chave de fenda, a gente vai criar um solenoide, uma bobina. E aí a corrente elétrica que vai fluir quando a gente coloca um fio no positivo e negativo da bateria, a gente vai criar um campo magnético, no qual os ímãs elementares do núcleo do ferro, eles vão criar uma orientação, que até então eles encontram todos desordenados. Eu vou colocar aqui para vocês agora um vídeo, que eu gravei na oficina do meu irmão, até ele também que está nesse vídeo também. E aí você cria um ímã temporário, né? Isso. Um ímã artificial temporário. É Para aquele momento, para pegar aquele parafuso, né? Aquele parafuso que caiu ali, que não alcança a mão. Aí vai lá, pega a chave de fenda, vamos criar aqui um ímã. Eu passei por essa situação de magnetizar a chave, nem sabia o porquê de estar fazendo aquilo, né? Mas vamos fazer que dá certo, Flávio. Tá bom, a gente aprende. Só a gente está aqui hoje, a gente vai fazer um experimento de imantar a chave de fenda com um cabo flexível de 2,5 com uma chave de fenda simples. Agora estamos fazendo uma bobina em volta da chave de fenda. Repara que as espias da bobina estão bem próximas uma da outra. E agora a gente vai aproximar o polo negativo e positivo da bateria. Sai algumas faísquinhas, né, Flávia? A gente, caso queira executar o processo, de que usam óculos, né? No polo, porque senão vai esquentar. Observa as faíscas saindo do polo negativo. E a chave está magnetizada. E aí a dor de cabeça que iria achar, né, para não pegar a pecinha, tem um tchan aí, né, que os mecânicos fazem. Fantástico. Deixa eu fechar aqui, só deixa eu voltar aqui a tela, umas ponderações, né? Nesse dia que eu fui gravar, tinha 2 baterias. Deixa eu mostrar aqui para esse aqui agora. Vocês conseguem ver esse fio? Todo estourado? Todo estourado, essa bobina. Então, esse dia, não foi possível nem de gravar. Ele falou bem assim, peraí, deixa eu testar, ver se essa daqui funciona. A voltagem era muito alta. A voltagem, a tensão e a corrente estava alta. Opa. A corrente foi alta e queimou toda a bobina. A outra chave, realmente, essa chave, quando ela ficou magnetizada. Um bom tempo, né? Um bom tempo e bem mais rápido do que a outra. É interessante também, deixa eu só ressaltar que essa chave, essa bateria aqui do vídeo, ela estava descarregada, então por isso que ele ficou ali um pouco mais de segundos ali segurando. Quando a gente faz isso na oficina de mecânica de automóveis, de veículos leves, né? A gente também, a gente tira, não precisa tirar totalmente do carro, mas a gente isola
do sistema elétrico do veículo. Desconecta os cabos positivo e negativo do veículo, deixa ela no local mesmo, a bateria. Só tira os cabos e faz esse processo de magnetizar a chave. O porquê de fazer isso, né? A gente trouxe agora o como fazer e o porquê dos mecânicos optar por fazer isso, e eu também, naquela época, o porquê de fazer também, né? Quando trabalhava. A facilidade, a agilidade por fazer isso, o tempo que se leva é questão de segundos, porque quando a gente vai comprar uma chave de fenda simples, ela é mais em conta, o valor dela, do que uma chave com a ponta magnetizada, do que a simples. Tem também um imantador de chave, mas ele custa em torno de R$30. Então, o que realmente facilita, o que realmente motiva a fazer isso em uma oficina é o custo econômico, porque é muito simples, né, e fácil. E isso pode ser usado, geralmente, não só uma chave de fenda, mas a qualquer outro objeto metálico, para que se possa alcançar alguma coisa que se caiu dentro de algum canto que a gente não consegue buscar. Pode passar, Leandro. Aqui a gente está trazendo essa explicação científica do que acontece nesse processo quando está magnetizando a chave. Né, que é através da bobina, né, Flávia? Conecta lá, vai passar uma corrente elétrica, vai criar um campo magnético, e esse campo magnético vai carregar aquela chave, transformando em um ímã artificial temporário. Temporário. Se eu não mostrar, o meu irmão, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ele falou assim, ó, você leva esse parafuso e a chave para você mostrar lá. Vocês conseguem ver? Sim, Flávia. Aqui tem uma parte... pode passar, Leandro, que vai ficar melhor na próxima imagem. Essa imagem aqui é quando todo material ferroso, metálico, melhor falando, ele estão com os seus domínios magnéticos, eles estão todos desalinhados. Vamos imaginar como se tivesse um monte de soldadinhos, todos desorientados, sem saber para onde ir, né? Ou os nossos aluninhos sem saber para onde ir, como entender as coisas. Então, quando a gente faz aquele processo ali de magnetizar a chave, a gente tem essa outra figura aqui, ó, os domínios todos ordenados. Então, todos agora certinho, sabendo para onde ir, todos os soldadinhos Flavinha, agora. se você está mostrando alguma coisa, não está aparecendo para a gente. Aqui, ó, a apresentação do Leandro. Tá aparecendo aqui para mim. Desculpa, eu que estava E tá errado. aparecendo. Não, é que eu sempre faço essa Que eu fixei a Flavinha e ficou ela aqui na minha tela, mas agora está tudo certo, desculpa. Não tá. É que eu sempre faço essa analogia, Fernanda, de pensar que esses domínios magnéticos são como soldadinhos que estavam todos desordenados. Aí, quando faz esse processo magnético, agora eles estão todos ordenadinhos, já todos em sentidos ordenados para um lado. Pode passar, Leandro. E aqui a gente traz, né, o Flávio, agora alguns experimentos, né, feitos no ensino médio, né, e aí a gente coloca a frase: instigar o saber de nossos alunos, semeamos construções transformadoras para o futuro, né, porque através dos nossos alunos hoje, serão os que vão nos atender no mercado de trabalho amanhã. Então, por isso que a gente tem que instigá-lo ele, porque é a nossa geração futura que está ali. Isso. Pode passar, Leandro. Eu vou apresentar aqui esse vídeo. Isso. Aqui foi um experimento,
né, no ano de 2018 e 2019, de experimento na confecção de foguete com material de baixo custo, tendo o combustível utilizado a água e o ar comprimido, né, e aí bombeia. Essa bomba, ela tem para a gente saber qual que é a pressão que está ali interno do vídeo. A 60 libras, a gente destrava o foguete e ele é solto. Aí foi destravado. Bem curtinho o vídeo, né? Mas aí você nota, né? Quando você tem uma atividade diferenciada com seus alunos na escola, você não vai trabalhar apenas com a sua sala, né? Toda a escola, ela vai rodear através desse experimento, né? Você para a escola, vai todo mundo lá, porque o aluno fica curioso o que vai acontecer, né? E essa curiosidade que instiga o conhecimento deles. Sim, interessante que é um trabalho até interdisciplinar, né? Pode trabalhar os conceitos de química, física ali junto. Isso. Antes do Leandro ir para o próximo, agora eu vou pedir para a Flávia, que ela tem mais 2 vídeos, Leandro. Que através desse vídeo, né, através desse experimento que ocorreu em 2018 e 2019, alguns alunos idealizaram um processo de extensão, né? Por que não, professor, aplicar essa oficina numa escola do interior, um pouquinho mais longe, né? E aí eu abracei a causa, a direção da escola na época também gostou da ideia, né? E aí a gente foi para Campo Novo, onde que nós aplicamos esse experimento também, em Campo Novo, uma cidade a 200 quilômetros, né, da sede da EFADAP. Aí, nesse momento, o combustível do foguete foi o ácido, né, o ácido acítrico, né, que é o vinagre, e o bicarbonato de sódio. Né? Ali na base ele tem um registro que quando você abre, né, o vinagre ele vai misturar com o bicarbonato e fazer essa combustão, né, e vai começar a pressionar ali dentro. E depois você destrava e o foguete é lançado. Ô, Dani, eu coloquei durante a sua fala. Não, mas eu acho que eles conseguiram acompanhar o vídeo. Acompanhar, né? Pode colocar o outro vídeo? Pode. No outro vídeo, eu fiz um experimento, né, em 2020, com os alunos do 3º ano do ensino médio, né, por mais adverso que nós estávamos no cenário. Pode passar que depois eu explico. Eu estava Destro, sou educadora do 3º ano do curso técnico em agroecologia na Escola Família Agrícola do Antônio Postamar, e hoje eu vim apresentar a experiência de física proposta pelo docente Danley de Oliveira Priato sobre termometria e calorimetria, onde foi estudado os conceitos de escalas termométricas e dilatação térmica dos sólidos, respectivamente. Com o objetivo de colocar o conteúdo estudado em prática, eu construí um termoscópio com materiais de baixo custo para realizar as experiências propostas pelo professor. Para isso, eu utilizei um vidro vazio de remédio para pecuária, um tubo de caneta vazio e limpo, um alicate, uma seringa, 2 agulhas, 25 ml de água e 25 ml de álcool em gel, totalizando 50 ml, corante, no caso utilizei canetinha laranja, e uma super cola. Depois de realizar todos os procedimentos necessários, o meu termoscópio ficou assim. Ele está pronto e agora eu vou realizar as experiências propostas pelo professor. Após 5 minutos no sol, meu termoscópio ficou assim. O líquido ele subiu até a ponta do tubo de caneta, chegando até vazar, porque ele sofreu dilatação devido ao aumento de temperatura. Logo em seguida, eu coloquei meu termoscópio no congelador da minha geladeira durante 5 minutos e o resultado obtido foi esse daqui. O líquido que estava aqui em cima, ele se contraiu devido à baixa temperatura que ele foi submetido. Agora, eu vou colocar ele na minha cozinha durante 5 minutos e ele volta com o resultado. Após 5 minutos na minha cozinha, meu termoscópio ficou assim. O líquido ele subiu até aqui porque ele sofreu dilatação devido à temperatura que ele foi submetido lá. Até nessa experiência realizada, pude perceber que a temperatura é o principal fator que interfere na dilatação ou na contração de um líquido e a velocidade com que esse fenômeno ocorre, e também no grau de agitação das moléculas. Tudo isso acontece para que o
termoscópio entre equilíbrio térmico com o meio a qual ele foi submetido. Portanto, a dilatação ocorrerá quando houver um aumento de temperatura e, consequentemente, o grau de agitação das moléculas será maior. E haverá contração quando ocorrer uma diminuição da temperatura e, assim, o grau de agitação das moléculas será menor. Além disso, o líquido sofrerá apenas dilatação térmica volumétrica, ou seja, apenas o seu volume irá se alterar com a variação de temperatura. Aqui no meu termoscópio é possível sim localizar os pontos fixos de temperaturas referências através da criação da minha própria escala termométrica. Uma suposição onde o ponto de fusão na parte inferior do tubo de caneta é igual a 0, equivale a 10 graus Celsius. E o ponto de ebulição na parte superior, igual a 100 graus, equivale a 35 graus Celsius. Supondo que esse ponto marcado ele esteja indicando a temperatura atual aqui de Jaruaru, de Carilândia, a qual é 22 graus Celsius, na minha escala é o mesmo que 48 graus. Então é isso, até a próxima. Aí nós temos a aluna Gabriele, né? E todo o material, né, que a gente tem que ter esse cuidado quando vai executar uma atividade prática, se o aluno tem esse material em casa. A gente precisa conhecer o nosso alunato, né? E sendo lá na escola, a gente tem bastante alunos da zona rural, né? E por isso que eu pedi para eles montar o termoscópio em cima de um frasco de remédio bovino, né? Que os pais sempre utilizam ali, né? Pegar um tubinho de caneta e o álcool em gel, né? Porque na época que foi executada a experiência, todos estavam à procura de álcool em gel, né? Em todas as casas tinham álcool em gel, né? Então a gente, quando for executar, temos que ter essa atenção, né? Será que vão ter todos esses materiais em casa para executar o experimento? Porque a gente tem que ter essa preocupação também. E ali a aluna explicou, né, a dilatação volumétrica, conforme que acontece de acordo com a válvula, né, Flávia, a dilatação volumétrica, você aumenta a temperatura, você vai expandir o líquido ali dentro, né? Sim. E uma das coisas que, agora falando um pouco da minha experiência como aluna no ensino médio, ficou um pouco, foi abstrato, não tive forma de ensino, né? Foi um ensino de física tanto quanto abstrato e voltado só para decoração de fórmulas, o que eu particularmente não gosto de colocar como prioridade ao ensino de física. Creio que não é desse jeito que a gente deva estar dando prioridade, né, da lei. Isso. E aí, nesse vídeo, note que tem um aluno, né, de camisa preta ali, é aluno da escola, né? Eles foram idealizadores, foram na comunidade executar aquele curso proposto, né, o curso de extensão, e eles mesmos, né, ajudaram os outros alunos da escola a confeccionar seus próprios folhetos, né? Eu apenas auxiliei ali no processo, né, da parte de explanação teórica e os conceitos, princípios físicos e químicos por trás desse foguete, porém a ideia executora foi todos dos alunos idealizadores, né? Eles se sentiram instigados e desafiados para propor esse experimento lá na outra escola. Ressalta, né, como que a gente trabalha uma escola-internato, né, os alunos ficam ali na escola e depois eles vão para os seus respectivos municípios. Esses alunos é de Campo Novo, na cidade onde eles cursaram, né, o ensino fundamental, e aí eles propôs esse curso de extensão, né, na escola onde que eles se formaram, né, no ensino fundamental. Então eles voltam para a escola, né, no ensino médio agora, propondo para aqueles alunos da escola do ensino fundamental, né, que ocorreu pelo 9º ano e o 1º ano do ensino médio lá, e eles voltam agora como ministradores de curso, né, algo fantástico, a instigação da iniciação científica. Pode passar, Leandro. Também aqui, pode passar aqui. Uhum. Verdade. Aqui... Isso, esse projeto, eu estive com a Keila em Cacoal, a gente apresentamos, né, esse projeto, né, ela me convidou e a gente executou. Em 2018 a gente aprimoremos, né, inclusive em 2018 tivemos o trabalho publicado em revista, né,
E aí aconteceu o que aconteceu. Enfim, voltamos aqui nas considerações finais, né? A gente chega, infere-se, né, que os conhecimentos da etnofísica, presente no cotidiano dos discentes do ensino médio, se torna algo a ser utilizado nos processos, né, de ensino e aprendizagem, nos sistemas educacionais brasileiros, levar em consideração a realidade do aluno e associá-la aos conteúdos trazidos nos livros didáticos educacionais. Se torna um mecanismo para demonstrar ao aluno que tais princípios e leis que regem a física são válidos, ou seja, sejam válidos para o contexto desses alunos. Né? Não adianta a gente explanar esses conteúdos, essas teorias universais, que eles não vão entender. A gente tem que validar esses conceitos no ambiente do dia a dia desses alunos. E, por fim, né, que os estudos dos conteúdos da física não precisam ser maçantes, né, conforme a Flávia falou, parecer que estão longe da nossa realidade. Pode sim ser divertido, pois estão presentes no nosso dia a dia. Quando estava no período de graduação, também estava trabalhando na oficina mecânica de automóveis, veículos leves, né, carros de motor 1.4, motor 1.0, e eu via os conceitos físicos ali empregados na engenharia mecânica, o jeito também dos colegas mecânicos trabalhar, e o domínio de práticas no cotidiano deles assim é fantástico. Então, o conhecimento deles de física ali, eles não tinham noção do tamanho, né, do conhecimento. O exemplo que eu trouxe aqui da válvula, de aquecer a válvula, o exemplo da chave de fenda, até então nem eu sabia, no momento, né, que o meu amigo me ensinou da chave de fenda também, não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo com a chave, de magnetizar a chave. São coisas que estão presentes no dia a dia, que eles não tinham entendimento e que achava que conhecimento da física não era para eles, né? Que não era difícil de aprender. E não é, na verdade, isso não é verdade. O conhecimento da física, ela está aberto a todos, não é difícil, não é maçante, não é uma coisa chata, igual muitos alunos veem, igual meus colegas naquele serviço viam. Na verdade, é muito divertido, e por que não, né? Por que não gostar de física? Sendo que é um conhecimento que vem explicar esses fenômenos da natureza que está acontecendo aqui agora conosco, né? Então, é isso. Alguma dúvida, sugestão? Aqui a gente tem as referências. Ok, gente. Então, olhando aqui, deu um probleminha aqui na minha internet, se tinha alguma pergunta no chat, né? Agora, ao retornar de novo, não aparece mais, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, ou né, algumas, vamos dizer assim, algum cumprimento, que se sinta à vontade. Antes disso, né, vou tomar a liberdade, né, para parabenizá-los, né, por quanta sapiência, e quando se fala nessa questão da educação, que viagem que vocês fizeram aí, teletransportaram para vários locais, na farinheira, né, falar do campesinato, falar cozinhando lá na panela, né, enfim, né, chegar até a oficina, isso foi uma viagem, né, interessante, e aí isso comprova essa questão de saber utilizar as tecnologias, né, que são frutos aí, ou seja, produção humana. É bem interessante que, às vezes, em determinado momento, a gente pensa que parece que usar a tecnologia seja só a questão da informática, e não é, né, isso comprova que as tecnologias, elas sempre foram produzidas pela humanidade, né, pelos seres humanos, e aí a gente comprova mais uma vez, ou seja, quando citou lá aquela questão, quando vocês mostraram lá a farinheira, me refiro à farinheira, porque eu sou camponês, é claro, né, e eu vendo aquele trabalho, quantas vezes, né, já trabalhei
né, fazendo esse trabalho, que interessante. Nunca, né, a gente para pensar assim, a questão da física, né? Interessante. Quantos senhores e senhoras, né, que trabalham, né, desenvolvendo essas atividades e não tem a mínima ideia e fala assim, e infelizmente às vezes a gente chega e a pessoa diz assim, não, eu não tenho conhecimento de nada. Veja bem, né, isso é bem, é importante a gente ressaltar aqui, né? Então as pessoas adquirem isso através desse conhecimento empírico e aí vai fazendo, aproveitando, ou seja, ocupando esses espaços, né? E a educação chegando até lá, a educação formal, vamos dizer assim, né? E chegar a mostrar isso, né, na prática. E aí, qual é o tipo de formação que nós queremos, né? Vem aquela pergunta, e esse uso dessas tecnologias que é tão importante e que de uma coisa é um efeito assim, é uma teia, né? Vai se uma sobre a outra e vamos fazendo e chega a descobertas, né, tão importantes, né, tão significativas. Isso é gratificante e eu aqui acompanhando, né, viajando, brigando aqui com o computador, porque a internet minha hoje está péssima, e eu aqui brigando, não quero perder nem um segundo, né, a maneira com que vocês conduziram, olha, estão aí de parabéns, sem palavras para descrever, excelente, nota 1000. Obrigado, Marcílio, né? Grato. Muito obrigada. Grato pelo convite da professora Kátia, né? Eu tive uma disciplina especial com ela em março, né? E hoje ela deu esse convite. Me sinto honrado. Obrigado. Só reforçar aí os A Fernanda, elogios, né, levantou a mão. Fernanda, pode falar, Fernanda. Reforçar os elogios aí do Marcílio e dizer assim que a apresentação foi muito didática, muito bonita, os slides estavam bem claros, bem fácil de entender. Os vídeos vieram aí para deixar a gente ainda mais entendido do assunto, né? Porque falar é uma coisa, mas quando a gente vê, tira todas as dúvidas. E parabenizar mesmo o trabalho de vocês. Eu admiro muito a Flávia, desde que a gente se conheceu no primeiro dia do mestrado, eu sempre admirei muito o trabalho dela, e ela tem paixão pelo que faz, traz todo aquele conhecimento dela de mecânica para as aulas, e eu acho isso incrível. O Danley conheci também na disciplina de Ciências, e já trazendo também o conhecimento prévio, e integrando aí com os novos conhecimentos dele aí, e também possibilitando isso na sala de aula. Então, só queria parabenizar vocês dois pelo ótimo trabalho desenvolvido aí. Obrigado, Fernanda. Grato pelas palavras. Eu agradeço muito, Fernanda, muito carinho por você, por todos. Esse estudar assim aqui no mestrado está sendo uma maravilha, grandes aprendizados. A Fernanda, a gente escreveu o capítulo do livro sobre ciência com consciência, né, Fernanda? Foi uma grande alegria. A disciplina também, que a professora Kátia também, sobre etnoconhecimento. Foi quando também conheci o Danley também. E também surgiu esse gosto também, essa apreciação a etnofísica, que até então eu não sabia que existia. Eu não entendia o que era etnofísica, o que era etnoconhecimento. Que agora eu quero me dedicar a pesquisar mais sobre essa área. E já está surgindo várias ideias de pesquisa, já estou falando com o Danley já de fazer algumas especulações, né, Danley? Já etnoconhecimento, etnofísica na área de esporte, já. Isso. Cenas dos próximos capítulos. Já está se ramificando. Ok, gente, mais alguém tem alguma pergunta ou quer compartilhar mais algo? Fiquem à vontade. Aí, caso não tenha, eu gostaria de passar a palavra aí para o Leandro, né, para ele fazer aí os encaminhamentos finais. Bom dia. Eu só queria parabenizar a Flávia Danley
né? Foi de suma importância essa palestra deles para conosco, marcando presença no segundo ensino, né? Trazendo conhecimento, levando esse diálogo para a comunidade, vendo que a física não é só para os loucos, né, Flavinha? Que ela vai além disso, né? Porque a gente tem a ideia que a física, nossa, é só os loucos que fazem, né? Me perdoa quem é físico. Mas, assim, tenho que agradecer muito. Espero que nos próximos ensinos vocês estejam presentes com novas ideias, novos diálogos. E agradecer a todo participante que esteve aqui conosco neste momento. E hoje à tarde tem mais palestras que vocês não percam. É isso. Só uma dúvida sobre a gravação. Eu posso encerrar já? Sim, pode encerrar. Obrigada. Ok. Quero, então, aqui também agradecer a todos e a todas, né? E passar a palavra aí para o Danley para fazer suas considerações finais, ok? Ok.